Bem, então, como eu prometi, estamos aqui de novo com o nosso programa Confidências Mineiras, aqui na TV Inconfidentes, aqui direto do grande hotel Sinhá Batista, o hotel mais antigo de São João del Rei. E como vocês sabem, aqui do meu lado está o prefeito municipal de São João del Rei, o excelentíssimo senhor Carlos Alberto da Silva Braga, que está terminando seu mandato com o bastão na mão. Parecia que não, mas está terminando o mandato com o bastão na mão. Então, tudo leva a crer que a sua cassação, na verdade, terminando o seu mandato, ela não se justificou perante a Justiça, porque você terminou o mandato. Perante a Justiça, você terminou com o bastão na mão. Então, antes de começarmos, vamos deixar a palavra aberta para o nosso prefeito se manifestar para os nossos telespectadores. E é um prazer enorme. Carlinhos, vou te chamar de Carlinhos, porque nós somos amigos há muito tempo. É um prazer enorme estar com você aqui no meu programa, na TV Inconfidentes, no nosso programa Confidências Mineiras, e pode dar a sua palavra. Para mim é muito importante estar com você, o João Batista, que eu admiro o seu trabalho, o câmera que está conosco, e para nós é importante estar na TVI e para todos aqueles que vão nos ouvir e vão nos ver aí na televisão. Pois é, Carlinhos. Então, para a gente começar, vamos voltar rapidinho ao período em que você estava assumindo a prefeitura, porque na época você assumiu a prefeitura como prefeito do partido do PFL, não é? Você, até então, você era vice-prefeito do Nivaldo Andrade, né? E me parece que era candidato a prefeito na época, ainda como vice-prefeito, e você parece que não teve o apoio do Nivaldo na época, né? O Nivaldo preferiu apoiar o seu secretário de obras. O Selim Bucheville. O Selim Bucheville, isso mesmo. Pois é. Então você, na verdade, estava no partido do Nivaldo na época? Não. Depois eu troquei. Aí você trocou de partido, na verdade, você ficou um tempo sem partido. Fiquei. Né? Eu fiquei sem partido, mas quando eu vi que na convenção eu perderia na convenção, então eu fui para o PFL, fui acolhido lá e acreditei que o PFL também me daria amparo para a minha candidatura, como deu, e aí eu passei a ser candidato pelo PFL a prefeito de São João del Rei, enfrentando o Selim, que era o candidato do Nivaldo, inclusive na época eles estiveram juntos no palanque. Fui candidato contra o Cidinho do Ferro Taco, e tinha o apoio do governador, então, era o governador Azeredo, o deputado federal Aécio Neves, e tive também contra o Jorge Anas, a Jânia e a Márcia do PT, que depois saiu e foi apoiar o Jorginho. Bem, enfim, você teve, na verdade, um quadro diferente dessas últimas eleições, que a coisa ficou polarizada. De um lado o Nivaldo e do outro lado o Cidinho, né? Você teve até mais dificuldade, porque você enfrentou o Cidinho com votos divididos. Né? E o Nivaldo enfrentou o Cidinho com os votos unificados. Bem, então, na verdade, você entrou no processo de campanha ainda sem partido. Você foi para o PFL justamente para galgar a candidatura. Então, na verdade, você não tinha uma história com o PFL, você não tinha um namoro, vocês não tinham laços de identidade, você não tinha nenhuma referência, afinidade com o partido. E foi isso que te prejudicou na sua gestão, não foi? Eu acredito porque a gente não tinha essa afinidade com o PFL, a gente muito dificilmente a gente poderia até fazer um trabalho em conjunto com muita facilidade. Mas, de qualquer maneira, nós fomos para o PFL, lá fomos recebidos e houve vários embates nesse tempo da campanha, mas depois todo mundo concordou que seria eu o candidato e lutamos muito para que o Fernando fosse nosso vice, que eles não queriam de jeito nenhum, e o Fernando foi o nosso vice e acabamos vencendo as eleições e ninguém não acreditava nisso, porque os meus comícios tinha pouca gente. Tinha tão pouca gente que ninguém acreditava que eu ganhasse as eleições. Porque o pessoal falava assim, bom, agora é difícil, porque o Cidinho sai fortalecido. O Nivaldo divide os votos que é da sua faixa. A mesma faixa sua é a do Nivaldo. Mas mesmo assim, com a graça de Deus e o apoio desse povo maravilhoso que nós temos em São João del Rei, eu saí vitorioso. Embora depois tenha sofrido momentos que eu jamais imaginaria que eu ia sofrer. Pois é, então, apesar dessa estratégia matemática que foram utilizadas na campanha, você ainda foi vitorioso porque você tinha aí um trabalho social desenvolvido na época que você era vice-prefeito. Você tinha uma pasta
assistência social, e aí você fez um trabalho que foi reconhecido nas urnas, né? Então, esse embate que você teve com o PFL foi justamente o que te derrubou, né? Porque a sua cassação, na verdade, ela foi uma cassação política, não foi uma cassação de fato, né? Olha, você foi cassado por problema legal, não. Você teve uma cassação política, tanto foi que você retornou com o seu mandato, não foi isso? Foi isso. A Justiça reconheceu, porque quando me falaram que eu ia ser cassado por problema de concurso, de adiantamento salarial e gratificação, todo mundo já fazia isso há muito tempo. Mas, infelizmente, eu entrei também assim, a primeira vez que eu estava administrando São João del Rei, eu entrei num clima um pouco duro com a Câmara Municipal, eu deveria ter ficado um pouco mais afinado com a Câmara Municipal, e como eu ainda não tinha o apoio absoluto do PFL, acabou que houve divergências e eu não aceitei certas condições que eles queriam impor para mim, e com isso, aí reuniram-se e me cassaram o mandato. Com isso, São João del Rei perdeu muito, porque agora que eu estou saindo, eu poderia ter feito muito mais, porque estaria com o mandato todo na mão, nós tínhamos planos para fazer muita coisa em São João del Rei. Infelizmente, a cidade ficou prejudicada, porque ficou na mão do Fernando. O Fernando não sabia se eu voltava, e ele ficava naquela coisa, volta ou não volta? O Carlos Braga volta? Ah, não, o Carlos Braga não volta, mas ele não tinha certeza. Tanto é que uma vez eu voltei e depois saí de novo. E depois tentei de novo na Justiça, e a Justiça me deu o privilégio de voltar a administrar a cidade que eu amo muito, embora não seja daqui, mas admiro São João del Rei, e São João del Rei é uma das cidades mais de cultura do mundo inteiro. Então, para mim é um orgulho muito grande estar entregando agora o bastão para o outro novo prefeito, que é o Nivaldo, mas com a cabeça erguida, com a consciência tranquila de ter cumprido o meu dever, embora não tenha tido tempo hábil para fazer o que eu queria fazer nesse tempo, que era os 4 anos de mandato. Pois é, Carlinhos, essa foi uma das grandes injustiças que abalou a sua administração, porque, na verdade, você foi impedido de continuar ou de planejar o seu governo, né? Porque você ficou 9 meses, não sei. 9 meses, né? Quer dizer, nesses 9 meses você ficou quase 5 meses em turbulência administrando uma crise política dentro do partido, não é? Então, na verdade, você não chegou a governar como você queria, você não chegou a nem projetar o seu plano de governo. Nem tranquilidade para mim governar. Apesar de nós estarmos pagando tudo em dia, nós acertamos o fundo de garantia que estava atrasado, tudo que nós colocamos em dia, dívidas atrasadas nós colocamos em dia, pagamos tudo, o Instituto Municipal nós pagamos também aquilo que estava atrasado, mas mesmo assim, com muita turbulência, eu não tinha sossego para nada, toda hora era gente na rádio falando contra mim, eu não merecia aquilo, e muitas vezes eu sofri calado, me chamaram de ladrão, eu não mereço, que eu não sou ladrão, nem meu filho é ladrão. Meu filho, para te dizer a verdade, meu caro repórter, é a primeira vez que eu falo para a televisão, é o seguinte, meu filho hoje trabalha na Secretaria de Segurança Pública do Estado. Ele é assessor do secretário, direto do secretário de Segurança Pública, que mudou agora. Então, olha bem, como que ele seria ladrão se ele está lá ocupando um cargo de confiança de tal envergadura? Então, acontece o seguinte, fizeram tudo contra mim, me malharam, mas eu saí de cabeça erguida, mesmo depois da cassação, saí vendendo mel, saí vendendo linguiça, eu não entreguei os pontos e vou sair agora também com a consciência tranquila. Embora turbulências também no final do meu mandato aconteceram sem culpa da gente, muita gente acusando, o lixo está aí na cidade, não sei o quê, cada um falando uma coisa, mas não foi eu que sou culpado disso. Nós terminamos de fazer o pagamento à empresa, a empresa logo depois falou que tinha que parar o lixo, parou assim rapidamente, não deu tempo nem da gente pagar outra parcela que nós temos que pagar mais dinheiro para eles. Nós vamos chegar aí. Mas antes, vamos voltar ainda àquele período em que você foi cassado. Bem, você era um candidato, você era um prefeito que tinha um mandato na mão, né? Tinha uma prefeitura na mão. E olha que não é uma prefeitura qualquer, é a prefeitura de São João del Rei. Quem é que não quer ser prefeito de São João del Rei? Uma cidade reconhecida, né, como um dos grandes patrimônios culturais de Minas Gerais, uma cidade de respeito político, uma cidade de peso político, né, numa região e difícil de ganhar a eleição. E você tinha essa prefeitura na mão, você tinha esse mandato outorgado pela população são-joanense. Bem, mas você não tinha partido, né, e você estava em iminência de ser cassado, e nessa época você falou, olha, bem, me puxaram o tapete. Né? O meu partido me puxou o tapete. Os homens que estão aqui administrando a prefeitura junto comigo
não são mais de minha confiança. Então, eu ainda estou prefeito, estou em processo de cassação, mas não posso abandonar a prefeitura. Nessa época, você estava sozinho, praticamente sozinho em Deus. Você recompôs um novo secretariado. Nessa época, você chegou a se aproximar de quem? Que a gente tem aqui, vamos por duas forças políticas aqui, né? O PFL, do outro lado o PMDB, com um pouco o PSDB, né? Forças políticas. Nós temos aqui políticos de fora, como Eliseu Rezende, Aécio Neves, pessoas que podem dar uma sustentação. Nessa época, você, inclusive, na época você chamou o Breno Lombardi, né? O nosso saudoso Breno Lombardi, o Zé Mário. Nessa época, a Silvia Fernanda. Até me atacar, mas eu não sei por quê, porque a gente não tem culpa dela não ter ganhado a secretaria, a superintendência da educação, mas eu não tenho nada contra ela, acho uma pessoa eficaz, uma pessoa que tem o seu potencial, mas eu não sei por que razão alguém às vezes fez alguma fofoca contra mim e contra ela, e a gente ficou triste porque sempre admirei a professora Silvia, eu a coloquei até numa situação, na época que você lembra, eu coloquei a Silvia contra a vontade das professoras e fiz impor a minha vontade e falei, não, ela que vai ser e pronto. E tivemos também com o Domingos Camarano, não é isso? E o José Mário Araújo. Então fizemos a nossa equipe tentando fazer alguma mudança para que a Câmara ficasse sensível também, que a gente estava tentando mudar e fazer um trabalho importante. A Câmara, me parece que a Câmara também não teve tanta culpa nisso, João. Embora muita gente fala que a Câmara que caçou, tudo bem, mas a Câmara não teve tanta culpa. Eu acho que mais foram pessoas de fora que fizeram um trabalho com os vereadores e colocaram na cabeça deles que deviam me caçar, que o Fernando seria melhor para eles, seria muito bom prefeito para os vereadores, daria mais facilidade para eles. Eu acho que é o seguinte, o que eu fiz para eles foi recebê-los de braços abertos, os vereadores, todas as vezes que eles iam me procurar, eu atendi eles bem. Então, eu acho que eles não teriam motivo, assim, para me caçar. E, de fato, o que você falou agora mesmo é o que a gente tem que falar, que é verdade. A cassação foi política, foi uma politicagem tão grande que abalou o sistema e fez de São João del Rei manchar-se com essa mancha que jamais sairá da história de São João del Rei, que foi a minha cassação. Pois é, então, você, depois que ficou afastado, você ficou um tempo... inclusive você, né, deu uma entrevista para a gente, falando que estava vendendo linguiça, né, vendendo mel, até que o Geraldinho da rádio gostou da sua linguiça. O pessoal até riu muito, né, falou assim, a linguiça do Carlinhos. Pois é. De fato, a linguiça era muito boa, de fabricação caseira, muito boa, né? Me falaram que ela estava estragada, mas o pessoal não queria simplesmente me caçar, queriam me derrubar, acabar comigo, mas Deus, que é poderoso, e eu sempre confio em Deus, saí na rua de cabeça erguida, como até hoje saio, e não tenho medo de enfrentar nada, porque eu acho que a pessoa que ela anda direita não precisa preocupar com nada. E o interessante nessa administração sua é que você entrou, né, na época o carnaval estava meio desgastado. Eu lembro que o Nivaldo não foi muito fã de carnaval, mas você entrou e fez um bom carnaval, colocou parece que 8 escolas de samba na rua, não é isso? E depois que você foi cassado, parece que também não teve, ficou 2 anos sem carnaval. E você voltou, e assim que você voltou, você botou as escolas na rua de novo. E foi bom o carnaval, a Semana Santa você viu a caravela lá, que coisa linda. Agora você olha para São Francisco, que linda, iluminada, com apoio da Fluminense e da CEMIG, mas de qualquer maneira foi trabalho nosso, em pouco tempo de trabalho da última volta. Carlinho, agora essa maratona política sua, depois que você foi cassado, aí você ficou um tempão nesse embate jurídico, não é? Fala para nós aqui quantas audiências ocorreram e quantas você perdeu até chegar na sua vitória. Olha bem, eu não participei de audiência nenhuma. Eu nunca fui a Belo Horizonte para participar de audiência, porque eu acreditava que tinha advogados, os advogados é que resolvem lá. Mas eu acredito, pelo menos, uma que me deixou muito triste foi quando eu pedi de 2-1, eu poderia ganhar, porque eu não fui nem ouvido pela Câmara quando... Tem gente que contesta, fala que eu não quis ser ouvido, mas eu tenho tudo registrado, até em cartório, que eu fui para a prefeitura para ser ouvido e os vereadores não foram lá. Então, eu perdi lá, e inclusive na época o desembargador José Fernandes Filho deu condição para mim ser ouvido e acabou que eles não foram me ouvir. Então, foram várias vezes que eu perdi. Depois, numa vez, o relator, que é o desembargador Leão, me deu a posição favorável, ficou 1-0, então geralmente os outros desembargadores acompanham. E dessa vez, infelizmente, mais uma vez, eu fui derrotado, perdi de 2-1. Então depois entraram os embargos infringentes,
que primeiro entraram os embargos declaratórios, perdi 2-1. Com os embargos infringentes, nós conseguimos reverter o quadro. De imediato, 3 desembargadores votaram em mim favoravelmente. Então, eu podia perder os outros 2 votos, como de fato eu perdi, mas ganhei de 3-2 e continuo na prefeitura até hoje. O processo foi para Brasília, lá eu ganhei a liminar, que eles foram contra mim, tentando me tirar, né, alguns meses atrás, mas ganhamos a liminar e agora continua correndo esse processo em Brasília. Mas eu não sei, talvez eu possa sair até no último dia, mas eu acredito que eu vou ficar até o final do meu mandato. Pois é. Então, depois que você ganhou esse último embate jurídico, você voltou. Bem, você já não tinha... Dia 10 de dezembro, né, de 99. Foi 6 horas da tarde, eu estava assinando o termo. Estava assinando o termo lá no fórum. Pois é. Então, você voltou, já não tinha mais o PFL, já não tinha mais... Eu lembro que na época que você estava cassado, você me falou: João, estou fazendo a minha campanha para vereador, vou ser o mais votado e saio para deputado daqui 2 anos. É verdade, ia ser vereador, eu lembro que eu te falei que eu seria o mais votado da história de São João del Rei. Agora, eu estava numa situação difícil. Quando eu fui tomar de surpresa lá no Fredesan, eu estava lá, o Cardoso da TVI falou: você ganhou de 3-0 lá. Eu falei: não é possível, não posso acreditar. Né? A gente está assim, não sabia que... é mesmo, hoje tem uma audiência. Eu não estava nem lembrando, eu estava lá fazendo minhas comprinhas, né? 1 quilinho de arroz, 1 quilinho de feijão, que eu não tinha condição, porque eu perdi o cargo, perdi também o valor que eu recebia. Então, passei muita dificuldade mesmo. João, para te falar a verdade, eu cheguei a ponto de dormir numa casa que não tinha janela nem porta. Minha mulher tinha medo e eu falava com Deus e Deus me protegeu para não entrar ladrão nem bicho lá. Mas quando ele me falou aquilo, eu peguei e liguei para minha mulher, ela falou: vem para cá rápido. E você acabou de ganhar. Minha filha e ela falaram que eu tinha acabado de ganhar no tribunal. Aí mesmo assim ainda demorou mais um pouco, porque os outros ainda tinham que votar, mas no final eu voltei triunfante para a Prefeitura de São João del Rei, com muita alegria. Naquele período que você passou de relance pela prefeitura, você teve uma sentença aqui no fórum local, né, que você ganhou, o juiz te deu uma... juiz de plantão. Te deu sentença, você ficou parece que 1 semana, mais ou menos. Aí você chegou a... 3 dias úteis, porque foi numa semana anterior, mas estava no fim de semana. Então eu fiquei 3 dias úteis e de repente eles foram lá e conseguiram derrubar a sentença do juiz de plantão, que é uma pessoa que eu prezo muito, que já me deu o contrário também uma vez em dezembro, que é o juiz de Anterris de Minas. E esse período desses 3 dias, você até, por lei, você conseguiu até receber os meses que você não ficou, deu mais de 40 mil, mais ou menos. Foi 45 mil reais. Inclusive, o vice-prefeito, na época, falou comigo depois que o pessoal obrigou ele a fazer. Eu acho que ninguém obriga nada a ninguém, sabe? Eu acho assim. Mas ele falou que falaram com ele que tinha que fazer uma queixa falando que eu tinha usurpado da prefeitura 45 mil reais. Isso é mentira, porque o advogado da época, o doutor Paulo Procópio, que era advogado da Anver, ele deu um documento que eu podia receber todo atrasado, como é direito de qualquer funcionário público que sai igual da polícia, por exemplo. É expulso da corporação, quando ele volta, ele recebe todo atrasado. Esses 48 mil não deu nem para acabar a casa. 45 mil não deu nem para acabar. Só a casa foi 30 mil reais que eu comprei. Mas aí não deu para acabar, mas eu continuei morando sem telhado, sem janela, sem porta. Hoje, graças a Deus, depois de 1 ano e pouco, ainda tem pedreiro lá. Não vai dar para terminar a casa, porque é devagarzinho que nós estamos fazendo. Mas é uma casa grande, uma casa boa, e a gente não vai ter tempo de acabar, porque o dinheiro agora também vai ser menos, né? A gente continua na outra administração, mas a gente vai ganhar menos, então vai ter que ser tudo bem dosado, porque o bom administrador, ele administra com o dinheiro que ele tem, que ele ganha. Então você pegou a administração de novo, você já não tinha, você me falou mesmo que foi pego de surpresa, você não esperava isso. Então, quer dizer, você não tinha mais projetos, né? Você já estava assim: agora o negócio é ser vereador, tentar vereador, porque eu não estou nem pensando em prefeitura. Mas, de repente, a prefeitura caiu na sua mão. Bem, agora eu sou prefeito de São João del Rei, o que eu faço? E aí? Eu sabia o que eu ia fazer, porque se eu fosse candidato a vereador, eu tinha que esperar 1 ano e tanto ainda para mim receber meu primeiro salário. Você já pensou, a minha família sofrendo mais 1 ano e tanto, já estava sofrendo. Mas eu falo assim, como prefeito, né? Agora eu sou prefeito, de repente você não estava com essa responsabilidade de prefeito, não para você, mas assim para a cidade. Bem, eu agora sou prefeito, tenho que pegar essa cidade e gerir ela, e agora, o que eu faço? Como é que você pegou? Não, o que acontece é o seguinte, eu não esperava de receber a prefeitura da maneira que eu recebi. Eu esperava de receber a prefeitura do jeito que eu deixei, que eu entrei, que eu comecei a colocar tudo em dia. Infelizmente, não vou culpar o Fernando nem nada, mas não sei se foram os secretários dele ou quem foi,
que deixou a Prefeitura com dívidas no DAMAI e na Prefeitura. Então, nós chegamos com dificuldade, mas nós também enfrentamos aquilo, conseguimos diminuir bastante as dívidas e, infelizmente, vamos ficar com dívidas porque nós pagamos tudo que nós pudemos pagar e vamos continuar pagando até o final do meu mandato. Mas não esperava aquilo, mas nós conseguimos reverter, pelo menos, uma coisa importante dentro da Prefeitura. O clima de terror que tinha na Prefeitura acabou. Entrou o clima de tranquilidade que Carlos Braga imprimiu, porque eu não queria ver ninguém com medo de chegar lá, ver prefeito, ver qualquer coisa e ter medo de qualquer coisa. Eu não. Eu trato bem todo mundo com igualdade. Então, todo mundo se sentiu bem, a Prefeitura começou a dar aquela respirada de alívio, e aí nós começamos a marchar, fizemos obras e obras, mesmo com pouco recurso, mas nós conseguimos o dinheiro também do Aécio Neves, que veio de fora, para nos dar um reforço. Como foi a sua parceria com o deputado Aécio Neves? Porque a gente sabia que com o PFL você já não tinha mais nada, né? Através do governo estadual, federal, estadual, aí você encontrou realmente uma facilidade boa, né, com o deputado federal, para administrar os anos que você teve. Mas, na verdade, esse dinheiro ele veio para a Prefeitura, não veio para Fernando Veracruz, nem veio para Carlos Braga. Na época, viria para Fernando Veracruz. Deus, na sua infinita bondade, magnificência, ele colocou esse dinheiro na minha mão, já que eu estava praticamente arrasado com tudo que aconteceu. Eu não vou te negar que eu cheguei a chorar de ver tanta gente falar mal de meus filhos, falar mal de mim, sem merecer, porque eu sentia que eu não era ladrão, não fiz nada, eu não roubei nada, eu não fiz nada que pudesse ir contra a minha consciência. Então, quando veio o dinheiro, veio na hora para a gente entrar com um projeto mesmo e ajudar e fazer a canalização, ajudar o teatro e outras obras que nós fizemos em parceria com o deputado Aécio Neves. Essas obras, esses convênios todos que vieram na sua gestão foram todos fechados na época do Fernando Velho. Você não teve nenhum... Assim, não foi, essas iniciativas desses convênios foram todos feitos antes de você assumir? O Aécio, ele queria mandar para São João del Rei. Para ele não interessava quem estivesse na Prefeitura. Ele queria beneficiar São João del Rei, como ele beneficiou com as verbas que ele mandou, e foi justamente comigo que veio acontecer de eu receber essas verbas e nós colocamos em trabalho tudo aquilo que devia fazer. Essa verba do canal, por exemplo, que deu uma polêmica enorme, né? Porque o canal, a primeira chuva que deu já se desaterrou bastante aí, e essa questão também deles terem usado PVC, em vez de PVC, que estava no convênio, usaram concreto, cimento, e também da Prefeitura ter pago mais do que eles fizeram, e até hoje a Vianine fica reclamando que não recebe, mas na verdade ela já recebeu até mais do que já merecia, não é? Como é que você viu isso aí? Você acompanhou isso ou você deixou meio assim a critério dos secretários? Você não se envolveu muito com essa questão? Não, a verdade é o seguinte, quando foi trocar o material, foi consultada a FUNASA. A FUNASA ela é o órgão responsável para fiscalizar tudo. Então, quando ela fiscaliza e ela dá condição de continuar a obra com material diferente, é porque ela autorizou. Sem autorização dela, eu não poderia fazer isso de jeito nenhum. Nós fizemos isso porque teve autorização da FUNASA. Depois... nós continuamos pagamos uma parte, e aí eles ficaram devendo 1.000 metros, mas já começaram o trabalho, recomeçaram depois, e devem continuar o trabalho até o fim do ano, se Deus quiser, pelo menos para evitar danos maiores. Mas futuramente, já foi prorrogado, futuramente essa obra vai estar bem já no final. É pena que eu não vou poder inaugurar. Bem, você falou uma coisa aí sobre autorização da FUNASA. Mas isso teria que ter um termo aditivo. Eu acho que a Vianine ainda não recebeu, acho que a Prefeitura ainda não recebeu. Você tem conhecimento de quem assinou? Se tem um termo aditivo, que é o termo técnico? Não, para fazer essa mudança de PVC para concreto, teria que ter um termo aditivo, né? Quer dizer, um documento legal que a FUNASA autoriza por escrito. Quer dizer, esse termo aditivo você ainda não teve acesso a ele. Isso não precisa de termo aditivo, não. Ela tem que fazer uma autorização formal. Como ela fez, tem documentos que provam que a FUNASA ela falou que podia fazer a troca de material, mas não precisa de termo aditivo. Termo aditivo é quando a obra ela precisa terminar e precisa de mais dinheiro. Então, se faz um termo aditivo até no valor de 25% para continuar a obra. Então, aí não cabe o termo aditivo. Cabe aí mesmo a autorização da FUNASA, que é o órgão fiscalizador. Quando ela entende, aí depois de formalizar por documento que pode continuar a obra de acordo com material diferente, tudo bem. Então, a gente segue a orientação da FUNASA como nós seguimos até o final. Agora, claro que não ia ser diferente, né? Teve uma revista que fez uma pesquisa e o senhor ficou entre os
dos Ibopes mais baixos a nível nacional. Revista mentirosa. Isso aí foi em função dessa cassação, disso tudo, não é? Mentirosa a revista, porque a revista falava que a Sônia Coelho e o Camilo seriam os mais votados da cidade. E eles ganharam a eleição? Hein? Não ganharam a eleição. Se eles não ganharam a eleição, então a revista é mentirosa. É mentira, graças a Deus, todo mundo fala em São João del Rei que tem 3 pessoas que têm voto em São João del Rei. 3 nomes: Aécio Neves, Carlos Braga e Nivaldo Andrade. Então isso aí corre na boca do povo, para todo lado, porque eu continuei sendo o mesmo Carlinhos de sempre, eu não mudei. Agora, se a revista vem aqui, eu não quis dar 60 mil reais, eles queriam 60 mil, e eu não tinha dinheiro para pagar, como eu não ia investir na minha imagem, eu não teria essa condição de investir, como eu não tive condição nem de ser candidato a prefeito, ainda mais investir numa propaganda enganosa dessa, como foi enganosa, que ela provou no final que ela foi revista enganosa. Prefeito, você está deixando o seu mandato, você é uma pessoa que tem pretensões políticas, a gente percebe isso, né? Uma pessoa com projeção, que tem votos, acabou de falar. Você tem alguma promessa do futuro prefeito de assumir algum cargo na administração do Nivaldo? O Cidinho e o Nivaldo, quando nós estivemos na época conversando, todos dois achavam que para São João del Rei, na assistência social, tinha que ser uma pessoa que fez o que eu fiz quando eu era vice-prefeito. Então, eles achavam que seria o Carlos Braga, o secretário de assistência social. Quando eu conversei com o Nivaldo, e estava o Caputo também junto comigo, o Caputo é meu chefe de gabinete, ele reafirmou que me daria o cargo na assistência social, porque sabe que eu trabalhei bem na época dele, quando eu era vice-prefeito, e sabia também que eu poderia dar mais alguma coisa para o São João del Rei nessa área de pessoas carentes, que é uma área que eu gosto de ajudar, é uma área que é o povão que está na rua, esse povo simples, humilde, que me abraça toda hora, gente que não tem compromisso nada com a elite nem com ninguém, tem com a simplicidade, com a pessoa que pode chegar perto deles a hora que quiser, igual eu chego na hora que for, perto desse pessoal mais humilde. Bem, você na época que estava em campanha, você chegou a ser cogitado para ser candidato também a prefeito, né? A disputar a cadeira na época, e pelo PDT, né? Você estava no PDT também, já não tinha muito tempo que você, né? Você entrou no PDT igual mais ou menos no PFL, você já tinha... Não, mas tinha mais tempo. No PDT você já tinha mais tempo. Tinha mais tempo. É. Bem, o PDT, então, quer dizer, você não lançou sua candidatura. O PDT que te empurrou, você chegou a lançar. Como é que foi esse processo? O PDT lançou minha candidatura a prefeito, junto com o Antônio Sérgio para vice, mas depois nós estávamos esperando verbas que viriam. Mas essas verbas, depois que o PDT foi lá sondar, eles falaram que não tinha condição de dar a verba para nós. Então, por isso é que nós não tivemos condição mínima de ir para a rua. Então, falaram aí, até candidatos mesmo a prefeito falaram aí, não sei o quê, mas sem dinheiro mesmo dá para fazer campanha. Uma dona falou, você sobe em cima de uma lata e fala para o povo. Não é assim, não. Campanha tem gasto, tem música, tem banda, tem gente para fazer propaganda, para levar papel, tem o próprio papel que é caro hoje em dia. Então, eu fiquei sem condição. Agora, quando você falou que o PDT, porque o PDT, que a gente sabe que é um partido pobre, né? Assim como o PT, esse partido de esquerdas não tem um caixa de campanha. Aonde que você pensou, aonde que o PDT teria a possibilidade de conseguir algum apoio financeiro? Não, o PDT imaginou que o PDT nacional, o PDT estadual e companhias como a Vale do Rio Doce, que tem pessoas que têm ligação diretamente com elas, poderia trazer recursos de fora para que as nossas campanhas fossem viabilizadas. Mas, infelizmente, na última hora eles falaram que não tinha condição de fazer nada. Aí você renunciou, né? A sua renúncia foi de imprensa, você mandou um recado, você procurou o partido, fez uma reunião, se prontificou? Como é que foi? Não, eu falei com o pessoal que me procurou, na Gazeta principalmente, e outras na Rádio São João, em todo lugar. Eu falei que não tinha condição de ser o candidato, porque eu queria ser candidato, mas não tinha condição para viabilizar a candidatura. Mas você, assim, com o partido, como é que foi a sua relação com o partido na hora da desistência da sua candidatura? Eu fui na reunião, expliquei a situação para eles, conversei com eles e falei que gostaria muito que eles todos lutassem para que fossem eleitos vereadores, mas que eu não tinha condição mínima de sair na rua para fazer campanha. Eles não se sentiram muito felizes com isso, não. Eles queriam que eu fosse até o final. Mas seria uma candidatura que... não sei para que serviria a minha candidatura. Uns dizem que atrapalharia o Nivaldo, porque a minha faixa é a mesma faixa dele. Outros falam que eu ia entrar e que eu ia perder e ia me desgastar. Mas eu, sinceramente, eu não vi nada assim de consistente para mim que pudesse me candidatar a prefeito.
Então parece que foi uma iniciativa do próprio PDT de te lançar para prefeito. Foi. Pode ser então uma manobra do PDT, porque assim que você renunciou, o PDT, na mesma hora que você saiu da reunião, o Cidinho chegou e falou: não, eu vou dar o dinheiro para a campanha, o PDT agora vai dar e o PDT me apoia. Quer dizer que o PDT já tinha, parece, uma parceria aí com o pessoal para fazer aquilo que você falou, desgastar os votos, separar os votos do Nivaldo com você, porque vocês dois têm o mesmo eleitorado, são dois prefeitos de massa, né, de peso, de povão. Então, quer dizer, a preocupação do PDT, como você mesmo falou que não viu nenhuma necessidade sua, você não estava enxergando para que serviria para você essa candidatura. Quer dizer, assim que você desistiu, o PDT, ao mesmo tempo, assumiu a candidatura do Cidinho. Então, isso foi uma manobra do partido para dividir os votos do Nivaldo? Isso aí, sinceramente, não... eles iam comigo até o final. Se eu fosse candidato, eles iam comigo até o final. Agora, depois, quando não tinha mais opção, que eu já tinha desistido, aí sim é que eles foram para o PDT, para conversar com o PDT. Mas o Cidinho, olha bem, se o Cidinho fosse me ajudar na campanha, a campanha de prefeito é muito mais cara do que a dos vereadores. Vereadores é só papel, é pouca coisa, é simples. A de prefeito é uma campanha muito mais vultosa. Então, não teve condição mesmo de ninguém me ajudar. Como o Cidinho também não me ajudou na campanha nem nada, e como, aliás, nem houve campanha. Mas, de qualquer maneira, eu não acredito que o PDT fosse fazer alguma coisa nesse sentido, porque eles ficaram comigo até o final, enquanto eu não desisti, não fui lá para dar minha palavra frente a frente de todos aqueles que fazem para o diretório e mais os simpatizantes do PDT, eles não deixaram de me apoiar. Até aquele momento, eles me apoiaram até o final. Quando eles viram que eu não podia, aí sim, aí foram conversar e fizeram a eleição para ver qual que ia apoiar. E na votação deu o Cidinho. Certo. Então, agora o Carlinho Braga está entregando o seu mandato e tem um projeto futuro aí que parece que chama Instituto Carlos Braga. Instituto Beneficente Carlos Braga, que parece que, segundo ele, vai ter uma penetração, um alcance nacional. Como é que é isso aí? Esse instituto, eu nunca pensei de fazer isso. Quer dizer, eu pensava em fazer uma fundação primeiro, mas depois nós fomos ouvir as pessoas que nos dão consultoria aqui na prefeitura, fizeram um estatuto de acordo com aquilo que nós queríamos. Então vai ter um alcance social, um alcance educacional e um alcance cultural. Então isso aí vai ter também convênios com as empresas e as pessoas vão poder ter uma carteirinha e vão poder ter desconto no comércio, na indústria. E vai ser interessante porque vai ter também vários núcleos. Esses núcleos vão ser comandados por coordenadores, que podem ser de 14 anos de idade até 90, 100 anos, até quanto quiser. Então, aí sim, nós vamos ajudar com a arrecadação de mantimento, de roupa, de remédio. Se as pessoas quiserem doar também dinheiro, pode ser a partir de R$1. Quem é que não pode dar R$1 por mês? Acho que todo mundo pode. Então, isso aí tudo vai ser para ajudar a beneficiar e futuramente nós teremos um carro para rodar, para levar as pessoas no médico. Nós vamos ter convênio não só com farmácia, com órgãos de saúde, mas com açougue, com armazém, supermercado, com todos, com loja de roupa, de sapato, de tudo. E nós estamos indo muito bem, todo mundo está aceitando bem, o comércio principalmente, tem nos dado um apoio muito grande nesse sentido. Carlinhos, visto que isso aí já é um projeto maior, né? E a sua pretensão política você já me manifestou algumas vezes, deputado, senador, presidente, como é que é? Aonde vai a possibilidade, né? Olha, eu vou confessar para você uma coisa que eu praticamente não confessei para ninguém. Para você eu já confessei particularmente, mas como você tocou no assunto, não esperava que você fosse falar nisso agora. Mas o que acontece é o seguinte, eu não sei o que vai ser da minha vida. Se eu tiver saúde, se Deus me abençoar, se Deus quiser, porque Ele é que manda no universo, Ele é que controla a minha vida. Eu, há 20 e tantos anos atrás, uma pessoa chegou perto de mim e falou assim, você vai ser prefeito de São Del Rey. E depois de alguns anos, você vai ser presidente do nosso país. Eu falei, isso é brincadeira, nem prefeito eu nunca vou ser e nem presidente. De repente, eu saio prefeito. Nunca imaginava de ser prefeito, eu não imaginava. Minha mulher, sim, sonhava quando era pequena que eu seria prefeito de São Del Rey. Ela sonhava, mas eu nunca me imaginava nisso, nunca quis entrar na política, gostava de abraçar todo mundo, como eu gosto até hoje, abraço, beijo, tenho carinho com todo mundo, com o maior respeito que eu tenho por todas as pessoas, mas é o seguinte, se for da vontade de Deus que eu seja presidente do país, isso vai acontecer naturalmente. Ninguém esperava sair um são joanense daqui para ser presidente do país. Não chegou lá porque ele ficou doente, morreu antes. Mas ele chegou até, quase a presidência do país foi o doutor Tancredo Neves. Mas, no meu caso, se tiver que ser, se Deus quiser me dar essa divina missão, aí eu farei tudo aquilo que Deus quiser, porque Ele é que manda, Ele que comanda tudo. Eu não sou nada, eu fico na mão dele como instrumento, tá certo? Então, o que acontece?
eu fico pensando o seguinte, se for da vontade dele, se tudo concorrer para isso, aí sim. Agora, se Deus também quiser que eu abandone a política, que eu faça um outro trabalho nesse campo que eu já te falei, que é o Instituto, então Deus vai me deixar nesse campo para me cuidar mesmo do Instituto e para que eu possa ajudar pessoas que às vezes precisam de uma perna mecânica, precisam de uma cadeira de rodas, precisam de um carro para levar ela em algum lugar, algum hospital. Bem, gente, então nós estivemos aqui conversando com o prefeito, excelentíssimo senhor Carlos Alberto da Silva Braga, como está aí, né, já manifestou, tem até pretensão, quem sabe no futuro, nosso futuro presidente da República. E Carlinhos, sincero, confesso de coração que as coisas não acontecem por acaso. Né? Você foi presidente, você foi prefeito, você foi prefeito de São João do Rei, foi eleito pelo povo, foi cassado, né? Teve uma turbulência, São João do Rei sofreu muito com isso, a população você ficou marcado, a cidade ficou marcada, né? Os eleitores, de uma certa forma, ficaram meio traumatizados, né? Falaram, olha, nosso voto não vale muito porque a gente põe um prefeito e o prefeito sai, né? Mas eu acho que a justiça foi feita, você voltou, né? Lhe deram o que você tinha conquistado nas urnas, né? De direito, né? Você perdeu aí 2 anos do seu mandato, né? Mas, felizmente, você terminou com o seu bastão na mão e aí você, como se diz assim, levantou a sua dignidade, né, como cidadão, como reconquistou aquilo que o povo lhe havia outorgado. Nós esperamos, né, que o telespectador tenha aproveitado bem essa entrevista, né, e que tenha tirado proveito desse nosso bate-papo, né, que nós estamos aqui nos despedindo da administração do Carlinho Braga. Ele deve continuar aí com algum trabalho na área social, talvez com a futura administração. E, Carlinhos, um feliz ano novo para você, um 2001, com muito amor, muita competência, e continue prestando assistência social aos carentes, que é o que você mais sabe fazer, e é por isso que as pessoas te reconhecem. Talvez nem tanto como prefeito, porque você não teve tempo de mostrar, mas como um homem caridoso, um homem que corre atrás para ajudar as pessoas, isso você já tem um diploma. Para você também, eu desejo tudo de bom. Nosso cameraman, que está aí, fico feliz também de estar com ele, que é uma pessoa maravilhosa, com você, com o pessoal da TVI, que não haja mágoa no coração de ninguém, que todo mundo possa ver, assim, união entre todo mundo, é isso que eu quero, é união, é paz, é perdão, acaba todas essas rixas, essas coisas que não acrescentam nada para o São João del Rei. Vamos lutar para frente, com vontade, com força, mas parar de ter inveja também dos outros, porque a inveja, aqui para nós, acaba com todo mundo. A pessoa não pode ter uma coisinha ali que todo mundo já fica. Então, não vamos acabar com esse negócio todo e vamos entrar para valer, com fé em Deus, perdoando todo mundo e dando as mãos. Nós dando as mãos, eu tenho certeza, São João del Rei vai para frente, e não só São João del Rei. Depois, se eu conseguir algum cargo superior, eu vou querer ajudar a cidade como nunca ajudei. Não tive condição de ajudar tanto que ela merece. Mas eu tenho certeza que eu saio com a missão cumprida de ter feito pouco, mas o pouco com a maior boa vontade do mundo. Bem, gente, então agora nós estamos chegando na segunda etapa do programa e agora nós vamos falar com o outro prefeito, ou então o vice-prefeito, como queiram, o Fernando Félix Vera Cruz. Fernando, como vocês sabem, foi eleito como vice-prefeito com Carlinho Braga, assumiu a prefeitura 9 meses depois, em função de uma cassação, e depois o Carlinho recuperou seu mandato. E nós vamos conversar um pouco com o Fernando, que também fez parte dessa administração, desses últimos 4 anos. E nós estamos registrando aqui para a história, para a prosperidade, né, o que foi esses últimos 4 anos dessa administração turbulenta, que foi a administração Carlos Braga e Fernando Félix. Hoje nós podemos falar, né, Carlos Braga e Fernando Félix, que foi 2 em 1. Bem, Fernando, antes de mais nada, eu quero dizer que nós estamos honrados com a sua presença aqui na TVI, até porque você foi um dos baluartes, né, que trouxe o sinal da TVI para São João del Rei, que abriu as portas para a TVI, e isso a TVI tem como uma das grandes reconhecimentos, um dos grandes reconhecimentos, né, foi durante o seu mandato que a TVI veio para São João del Rei, e foi o que foi, e fez o sucesso que fez. Então, a princípio, eu vou abrir os microfones para você se dirigir ao nosso público, ao nosso telespectador, que hoje está tendo a oportunidade e o privilégio de assistir o nosso programa Confidências Mineiras. João, realmente eu gostaria de começar as minhas palavras quando finalizaram as suas,
e dizer que eu tive essa grata satisfação, um imenso prazer, de ainda na minha gestão poder ter contribuído, mesmo que de maneira pequena, para a implantação em nossa região desse veículo de comunicação que é a TVI, que hoje é uma realidade e que presta relevantes serviços à nossa comunidade, não só de São João del Rei, Tiradentes, mas como de toda a região, assim como hoje esse programa seu, que nós temos visto que resgata a história de São João del Rei no seu dia a dia. Portanto, nós tivemos o prazer de contribuir para o início e a implantação dela, assinamos aqui a liberação enquanto estivemos na frente da Prefeitura. Posteriormente, o que houve realmente não nos cabe comentar. O prefeito que reassumiu, ele posteriormente não assumiu a liberação, mas os motivos pelos quais ele fez isso, só ele pode dar essa explicação. O fato é que eu me sinto à vontade em dizer que é com muita satisfação que eu pude contribuir, porque hoje eu vejo o trabalho que tem desenvolvido esse grande veículo de comunicação que é a TVI. Fernando, em rápidas palavras, até porque nós comentamos isso aí com o Carlinhos, né, como se deu essa parceria, essa dobradinha Carlos Braga e Fernando Félix? Porque na época você ainda estava afiliado no PMDB. Né? Você sempre foi um político filiado no PMDB, na sua história política, não é? Exatamente. Nós tivemos o prazer, a honra de ser vereador na Câmara Municipal de São João del Rei durante 4 mandatos consecutivos. Eu iniciei minha vida pública pelo PMDB, quando então foi eleito o prefeito Otávio Neves, e eu fui eleito o vereador naquela época mais novo, junto com o ex-prefeito Otávio Neves. Daí eu tive mais 3 mandatos consecutivos, eu fui eleito em todos os 3, completando 4 mandatos, todos eles pelo PMDB. Posteriormente, quando nós achamos que deveríamos mudar e alçar novos voos, nós mudamos por não ter tido espaço no PMDB na época, nós procuramos, não tivemos, nós desfiliamos e filiamos no PFL, quando viemos a fazer a dobradinha, eu então como vice-prefeito do prefeito Carlos Braga em 1996. Bem, até então, tanto você como o Carlinhos Braga, nenhum dos dois conhecia mais ou menos o perfil de cada um. Né? Vocês foram meio cru, entraram meio cru. Foram os primeiros contatos políticos que vocês tiveram, foi na própria campanha. Né? Tanto que você aceitou no último momento ser vice. Né? Você relutou, ele mesmo disse que você não queria, né? Você relutou até o último momento. Por que você estava tão assim, arredio a essa coligação? Exatamente. Na época nós tínhamos assim, um projeto político e naquele momento, porque política é momento, naquele momento a gente realmente pensou seriamente em como desenvolver esse trabalho em São João del Rei. Como nós estávamos saindo de um partido em que militamos há muito tempo, nós ficamos realmente meio... Peixe fora d'água. Meio realmente num ambiente diferente, e ali nós pensamos bastante, mas posteriormente foi efetivada a nossa chapa, ele como prefeito e eu como vice. Na convenção foi aprovado todos os nomes, apareceram alguns outros nomes, mas no final da convenção chegou-se à conclusão de que os 2 nomes que naquele momento teriam condições de vencer a eleição em São João del Rei, como vencemos, disputamos com mais 3 candidatos fortíssimos em São João del Rei, eu e o Carlos Braga, naquela ocasião, tínhamos um apoio popular muito grande, e realmente foi uma soma que houve entre eu e ele, e conseguimos aquela eleição em 1996. Bem, então veio o fato, né, da cassação do prefeito. Você na posição de vice, uma posição delicada, né? Quer dizer, não se caça um prefeito à toa, né? Deve ter tido os motivos, a Câmara deve ter tido seus motivos. E você teve que assumir esse abacaxi aí, né? Você levou isso aí a trancos e barrancos e conseguiu, pelo menos, fazer o que? 2 anos de administração? Exatamente. Após a eleição, eu assumi a direção do DAMAI naquele momento. Nós estávamos com um trabalho muito bem feito no DAMAI. Eu devo dizer que lá no DAMAI nós reestruturamos o DAMAI, nós mudamos a filosofia de tratamento ao público, o público era arredio ao DAMAI, a população não chegava ao DAMAI, nós colocamos aquilo de uma forma democrática, todas as pessoas começaram a frequentar o DAMAI.
E ali nós pudemos fazer um trabalho muito grande. Na parte operacional, durante o tempo em que eu estive, nós colocamos água nos bairros todos que ainda não tinham em São João del Rei. Nós fizemos rede de esgoto em diversos bairros periféricos da cidade. Nós deixamos o DAMAI com a água para o Corpo de Bombeiro, para o alto da 8 de dezembro e adjacências, que não tinha água naquele momento. Fizemos uma obra grande atravessando a cidade. Colocamos água, poço artesiano, se você me permite, João, que a gente possa, nesse momento, também fazer uma prestação de contas do nosso serviço. Nós fizemos um poço artesiano no distrito de Caburu, que não tinha água, São Gonçalo do Amarante. Colocamos água na Goiabeira e no Canela, que não tinha, nunca aquela população teve água encanada. Inclusive, nós ficamos até emocionados quando fomos fazer a inauguração, que aquelas mulheres, aqueles moradores daquele local até choraram quando viram a água que eles tinham ali. Enfim, nós fizemos um trabalho, tenho certeza que dentro das condições do DAMAI, fizemos um trabalho que podemos dizer assim que foi um trabalho muito positivo para a comunidade de São João del Rei e dos distritos. Bem, você ainda era vice-prefeito, né? Você estava assumindo o DAMAI, não é? Dá em rápidas palavras para o telespectador hoje, né? Qual foi o verdadeiro motivo da cassação do Carlinhos Braga? Exatamente. Quando, 9 meses após nós estarmos à frente do DAMAI, a Câmara iniciou-se um processo de cassação, tendo em vista irregularidades administrativas vistas pelos vereadores, denunciadas naquele momento por cidadãos comuns da cidade de São João del Rei, que pegaram provas de algumas possíveis irregularidades administrativas, como notas fiscais, o problema de uns pneus que houve no barracão. Daí começou-se um processo em que a Câmara achou por bem nomear uma comissão processante e, posteriormente, essa comissão achou por bem, em votação unânime, praticamente, dos vereadores, sobre a cassação do então prefeito Carlos Braga. Naquele momento, realmente um momento muito tumultuado, nós, então, assumimos constitucionalmente a prefeitura com a obrigação de vice-prefeito que era, num momento difícil. Daí, em outubro de 1997, nós assumimos a prefeitura. Naquela ocasião, uma ocasião em que ainda era um fato inédito na história de São João del Rei, a cassação de um prefeito. Portanto, tivemos realmente momentos terríveis dentro da administração, políticos, advindos de pessoas que trabalhavam com então o ex-prefeito, que acharam que eu não poderia assumir, e outros motivos vários, que fizeram com que eu tivesse realmente um mandato assim muito desgastante e, vamos dizer assim, muito atacado, às vezes de forma até muito inconsequente por determinadas pessoas, que realmente nos dificultou muito o trabalho. Bem, você estava no você ainda está no PFL, né? Bem, nós temos aqui hoje em São João del Rei, vamos supor, 3 forças políticas, né? Diríamos assim, o PFL, né? Dentro do PFL a gente encontra aí os partidos de base, né? Empresarial, que é o PPB, o PL e outros partidos mais. Temos a força política do PMDB, que não é uma força política, né? Um partido que tem raiz aqui em São João del Rei. Está aí, elegeu o vice dessa vez, né? O Jorge Ranas. E temos o PSDB, que é a base de sustentação do governo federal, né? Que é o partido do governo federal, que temos aqui o majoritário, que é o deputado Aécio Neves, que é a maior força política hoje, né? Em Minas Gerais, está aí com chances de ser presidente da Câmara. Bem, se você tinha as suas ligações com o PFL, você tinha afinidades com o deputado Eliseu Rezende, você não tinha tantas afinidades com o deputado federal Aécio Neves por questões partidárias, vamos dizer dessa forma, né? Mas como foi a sua relação com o deputado Eliseu Rezende e o deputado Aécio Neves enquanto prefeito? Exatamente. Nós tínhamos um dever de lealdade e de fidelidade partidária. Nós tivemos, durante a campanha minha e do Carlos Braga, à Prefeitura de São João del Rei, o deputado Eliseu Rezende nos deu um apoio muito grande naquela ocasião, um apoio não só político, mas também um apoio financeiro para o partido,
onde realmente nos ajudou e nós tínhamos que ter um reconhecimento e uma lealdade. Portanto, nós tivemos assim, uma aproximação com o deputado Eliseu Rezende até um determinado momento e, após a minha posse na Prefeitura de São João del Rei como prefeito, eu então abri as portas a todas as correntes partidárias de São João del Rei, haja vista que, por exemplo, eu tive na minha administração pessoas que eram filiadas, inclusive foram candidatos pelo PMDB. Tive na minha administração pessoas que eram filiadas, que foram candidatas do PSDB, e tive até pessoas que trabalharam comigo como cargo de confiança do PT. Portanto, eu realmente fiz questão de não de fazer assim uma administração superpartidária, só unicamente do PFL. Portanto, eu acho que talvez eu tenha tido até alguns problemas também, por abrir de forma a não ver cor partidária, mas sim ver pessoas que poderiam prestar serviço na minha administração, e por isso eu fiz um trabalho, inclusive de reaproximação com o então deputado Aécio Neves, na ocasião em que... Essa iniciativa foi mais sua ou foi do próprio deputado? Naquele momento, o deputado teria mostrado, através de intermediários, pessoas que me procuraram, no sentido de querer trazer alguns recursos para São João del Rei. Veja bem, João, para se trazer esses recursos para São João del Rei, teria que ser via Prefeitura Municipal de São João del Rei, e a Prefeitura, acima de tudo, e fundamentalmente, ela teria que estar em dia com as suas obrigações financeiras. Ela teria que estar em dia com o INSS, com o FGTS, com a Caixa Federal, enfim, com todos esses órgãos estaduais e federais. O que eu fiz naquele momento? A Prefeitura, que vinha anos e anos distante, ilhada do poder estadual e do poder central da República, eu consegui, graças a Deus, fazer o refinanciamento. Eu saneei as dívidas da Prefeitura, e a prova de que eu saneei, que na própria TV Itacolomi, quando eu deixei, eu mostrei todos os documentos inerentes a esta parte, que eram as certidões negativas. Daí, eu tive uma conversa com o deputado Aécio Neves, com a irmã dele, a Andréia, e naquela ocasião eles queriam trazer uns benefícios para a reforma das igrejas de São João del Rei, do cemitério, da igreja de Arcângelo e para o Teatro Municipal, mas que teria que ter uma parceria. Só viria se tivesse um aval da Prefeitura e de mim como prefeito naquela ocasião, e também que a Prefeitura teria que estar em dia com essas situações todas. Eu coloquei toda ela em dia, daí propiciou que o deputado Aécio Neves pudesse fazer um convênio com a Prefeitura na época, que foi feito entre mim como prefeito e o deputado, onde foram trazidas essas verbas para a reforma das igrejas todas. E esse recurso, eu devo dizer que foi diretamente para as Irmandades, não se passou nem pela Prefeitura. E a Prefeitura teria a obrigação da contrapartida do Teatro Municipal, que veio direto para a Prefeitura, que era uma obra interessantíssima que nós estávamos tentando. Foi possível também graças a este convênio assinado entre a Prefeitura e o Governo Federal, através do deputado Aécio Neves. Também foi conseguido, neste interim, R$140 mil para saneamento básico, que esse foi uma emenda apresentada pelo deputado Eliseu Rezende. Então, eu devo dizer que, mostrar que eu fiquei apartidário, onde viesse ajuda para São João del Rei, pudesse ser de qualquer deputado ou partido, que eu estaria pronto, com as portas abertas, e foi o que fiz. Esse canal também foi nesse mesmo período? Exatamente, o canal... Esse canal foram R$500 mil que eu assinei o convênio em Belo Horizonte, no escritório do deputado Aécio Neves, e a Prefeitura teria que ter um compromisso de 20% da contrapartida. Isso eu não sei daí o que foi feito com esse dinheiro. Quando eu saí em dezembro de 99 da Prefeitura Municipal, eu havia conseguido todos esses recursos e assinado todos esses convênios. Esses recursos vieram posterior a minha saída. Portanto, eu não cheguei a receber esses recursos, e fazer as licitações já não foi comigo, aí já foi com a administração Carlos Braga, e o que foi feito, como foi feito, eu não sei dizer, porque aí só ele saberá dizer. Eu só sei dizer que naquele momento eu acho que eu cumpri com a minha obrigação de colocar a Prefeitura em dia e trazer esses recursos, pensando no bem-estar de São João del Rei. Houve também obras que vieram para fazer quadras poliesportivas em alguns bairros, eu acho que foram 3 ou 4, não sei. Isso também foi através de convênio ou isso já não teve participação? Não, as praças poliesportivas, elas foram
elas foram trazidas num programa do Ministério, parece, dos Esportes, mas diretamente com as associações de bairros. Estas vieram, nós tivemos que acertar. Eu, como prefeito, inclusive, fui assinar na última hora uma da lá do Matozinhos e do Senhor dos Montes, inclusive na casa do deputado Aécio Neves, próximo à Igreja do Rosário, que eu fui chamado na última hora para me assinar a documentação da associação. Mas aí já foi feito um trabalho, e os recursos foram feitos entre o Ministério e as associações de bairro. Estas, realmente, a Prefeitura assinou somente a documentação, a legalização das associações. E esses recursos vieram diretamente para as associações de bairro. Essas verbas que vieram, então, para fazer esses convênios todos, que foram orçadas aí, não sei, parece que tinha mais de 1,5 milhão de... se for somar tudo isso aí, eu acho que veio mais de 1,5 milhão. É mais ou menos isso? Você tem mais ou menos? Eu calculo que sim, João. Foram só para a canalização do córrego do Lenheiro, para que se tirasse o esgoto da água, foi R$500 mil. Mais as reformas de todas as igrejas, do cemitério, do Teatro Municipal, depois essa de saneamento básico do deputado Eliseu, mais todas essas do Aécio Neves, e posteriormente também teve um recurso, que ainda foi no meu período, que foi um recurso para as rampas para deficientes, que também esses recursos chegaram quando eu saí. E aí quem também administrou esses recursos foi a administração atual, que eu não sei como que foi feito. Enfim, eu acredito que foi mais de 1 milhão, entre 1 milhão e 1 milhão e 500 de reais, que foram vindos para São João del Rei, nesse período em que nós estivemos à frente da Prefeitura e que pudemos ter a satisfação de assinar esses convênios. Pois bem, então, na época que você assinou o convênio, você assinou também que a Prefeitura teria um compromisso de pagar a contrapartida. Você tinha conhecimento, você tinha uma noção de que era possível a Prefeitura arcar com esse recurso, ou você não viu isso na época, ou você, agora não... Se você estivesse na Prefeitura hoje, estou assinando um convênio, eu conheço a receita da Prefeitura, eu acho que dá para dar essa contrapartida. Porque o que o prefeito atual alega é que ele teve dificuldades de pagar, não sei nem se ele pagou essas contrapartidas, né? Você acha que a Prefeitura tinha caixa para bancar essas contrapartidas? Nós tínhamos feito um planejamento, João. Naquela oportunidade, há um ano atrás, nós fizemos todos esses projetos e planos e chegamos à conclusão de que 20% dos 500 mil reais, que seria 100 mil reais, a Prefeitura teria condições tranquilamente de fazer, porque também não era de uma vez só. A obra, inclusive, pelo processo em que nós vimos na época, ela seria paga à empresa que estaria fazendo o serviço paulatinamente, dentro do cronograma de trabalho apresentado. Portanto, nós fizemos os planos de que, tranquilamente, durante o ano de 2000, nós teríamos condições, tranquilamente, de, em parcelas, liquidar essa contrapartida. Tanto é que até hoje não foi pago. Veja você que era possivelmente viável esse pagamento dessa contrapartida. Nós tínhamos feito esse planejamento, e, inclusive, falo mais, eu tinha feito já, inclusive, um levantamento. Eu fiz uns cálculos sobre a canalização do córrego do Lenheiro, próximo à rodoviária, onde fica acumulado aquele esgoto, até descendo em direção ao América, numa extensão de mais ou menos 200 metros naquela bifurcação, e nós já tínhamos feito os contatos com a empresa, inclusive como forma de pagamento. Nós íamos fazer aquilo com recurso da própria Prefeitura. E mais, nós tínhamos já feito, e o deputado teria feito conosco um compromisso. Qual deles? O deputado Aécio Neves, nessa ocasião. Teria feito um compromisso de que nos enviaria, em 2000, recursos para que nós acabássemos de fazer o Parque de Exposição, que era a meta minha, ainda inaugurar aquele Parque de Exposição até setembro de 2000, que nós fizemos lá serviço lá durante a minha gestão, junto com o sindicato rural. Nós fizemos ali, a Prefeitura fez 2 galpões, eles fizeram 2, faltava fazer algum serviço lá de instalação, nós construímos uma casa naquele local para que ficasse ali um caseiro, e não faltava muito, nós teríamos condições de, com um pouco mais de recurso, inaugurar o Parque de Exposição também, que infelizmente, quando eu saí, aí já não sei qual foi a programação.
Esses convênios que você assinou, que você disse que a maioria partiu, né, foi estimulado pelo próprio assessoria do deputado Aécio Neves, né? Esses convênios todos, você assinou, você teve conhecimento do seu teor todo, né, porque vocês tinham que ler esses convênios, né? Bem, você saiu e isso tudo caiu na administração do Carlinho. Será que o Carlinho teve o cuidado de passar as vistas nesses convênios todos, ou ele simplesmente deixou a Deus dará? Você não tem, né, pelo que você conhece, do pouco do Carlinho que você conviveu com ele? Realmente, depois que nós saímos, eu não tive mais acesso. Até é bom que se diga que após esse retorno, em dezembro do ano passado, do Carlos Braga, eu não tive mais acesso nenhum, nem à prefeitura, nem a órgão nenhum da prefeitura, nem ao DAMAI. Eu sequer fui convidado para a inauguração de um posto de saúde que foi também conseguido os recursos através do deputado estadual de saúde, Armando Costa, na época, que é do bairro de Matozinho. E, por exemplo, tem um colégio que foi na minha gestão, que nós construímos no distrito de Emboabas. Na educação, eu devo dizer que nós ainda trabalhamos muito na área da educação. Não foi feito, há muito tempo que não se fazia um colégio num distrito, nós fizemos. Não tivemos a oportunidade infelizmente, de inaugurar. Então, eu devo dizer que eu fiquei realmente totalmente afastado da administração até hoje. Portanto, eu não sei realmente dizer dos convênios. Na ocasião em que eu assinei, é claro que nós lemos o convênio junto, vimos as obrigações e os deveres da Prefeitura Municipal, e naquela ocasião nós vimos que teria condições de dar a contrapartida. Portanto, nós assinamos. Ô, Fernando, eu conversei uma vez com um assessor seu, na época era o Luiz Anselmo, e ele me falou que vocês... a liberação da verba, pelo menos para essa obra do esgoto, ela atrasou. Parece que vocês atrasou. Estava prevista para chegar ainda no seu mandato, né? E ela atrasou, e o motivo que ele me falou, eu até achei graça. Ele falou que a prefeitura anterior à sua gestão estava em débito lá com a FUNASA em torno de 70 centavos. Você teve informação de alguma coisa desse tipo? É realmente um fato até curioso, porque são dados numéricos que, às vezes, é um valor ínfimo e pode realmente atrapalhar. Realmente teve um caso em que ficou uma pendência, me parece, ainda da gestão de um ex-prefeito, que eu não me lembro qual, um valor realmente, coisa de centavos, e que estava impedindo, quer dizer, quando eu puxava no computador, São João del Rei estava inadimplente por essa quantia irrisória. Mas essa aí foi um caso curioso que realmente aconteceu. Porque, na realidade, a prefeitura estava inadimplente desde as gestões passadas, principalmente da gestão do Rômulo Viegas. Até então, quando nós assumimos, o refinanciamento que nós tivemos que fazer foi alto, foi em torno de quase 3 milhões de reais que nós assumimos uma dívida naquela ocasião. Portanto, realmente a gente estava esperando aquele recurso ainda durante aquele ano de 99 que nós estávamos à frente da prefeitura. Mas, infelizmente, não veio agora no ano de 2000, e aí realmente eu estou completamente impossibilitado de dar qualquer informação que realmente eu não sei. Pois é, eu acho curioso, porque eu entendo, né, que você tenha tido o bom senso de abrir a prefeitura, de abrir a sua administração para vários setores políticos, né? Então você tinha laços com o PFL, com o Eliseu Rezende, que é uma pessoa que tem influência aqui, que tem interesse aqui, e ao mesmo tempo você tinha um canal com o Aécio Neves, que também é o deputado majoritário, onde, né, os canais são viabilizados via governo federal. Bem, eu acredito, não sei se você tem essa visão que eu tenho, que não era interessante para o governo federal, não diria para o deputado Aécio Neves, né, ter um prefeito com laços com o PFL e com um deputado Eliseu Rezende que tem concorrências eleitorais aqui dentro. Então, eu acredito que, na verdade, eu não entendo que o nosso deputado teria grande simpatia pela sua administração. Né? Pode ser que ele teve a intenção de ajudar São João del Rei, teve a intenção de estar à frente dos processos de viabilizar essas obras aqui. Agora, é muito curioso e muito interessante, né, esse atraso da verba, porque foi justamente o motivo
que atrapalhou você fazer a licitação. Foi cair justamente na hora que o Carlinho entrou. E pelo que eu sei, quando eu procurei saber na prefeitura, eles não tinham noção do convênio. Ninguém na administração do Carlinho Braga sabia desse convênio. E eu perguntei para eles me alegaram o seguinte, isso, né, secretários, né, o próprio Caputo me falou, né, e outros setores da prefeitura, falou que, olha, que você escondeu o convênio porque você queria fazer na sua administração e que por isso eles não tinham acesso ao convênio. Eu falei assim, olha, eu não acredito nisso. Você... Então, eu acho esquisito isso, entendeu? Então, a verba atrasou por uma questão de centavos, né? Quer dizer, atrasou. Senão ela teria caído na sua administração. Isso aconteceu justamente quando você estava ali com um embate jurídico junto com o ex-prefeito que possibilitava a volta do outro prefeito. Então, teria possibilidade de ter sido providencial esse atraso da verba para justamente você não fazer a licitação, e sim, essa licitação teria ter sido feita na administração do Carlos Braga. Isso facilitaria, talvez, no processo de licitação, o próprio vencedor da proposta. João, realmente a gente hoje deixa várias perguntas no ar, né? Aquele retorno do então prefeito em dezembro do ano passado foi um retorno muito tumultuado, juridicamente muito complexo. O advogado que fazia a nossa defesa, inclusive, ele disse que foi um caso sui generis na justiça, no tribunal, onde 3 desembargadores retornaram com o prefeito e dentro de um processo meio escuso, porque foi apresentado um falso documento de então defesa no processo de cassação, e eu digo isso, que o documento era falso, e é falso, porque tendo em vista que a pessoa que assinou deu uma declaração na polícia de que jamais assinou aquele documento, que era a secretária da Câmara Municipal, bem como o presidente da Câmara atual, que é o vereador Domingos Ramos, que naquele momento imediatamente assinou um documento, e uma responsabilidade muito grande, de que jamais teria recebido aquele documento, jamais a Câmara recebeu, e de repente aparece um documento desse, com firma reconhecida, num cartório da Vila Santa Cruz de Minas, sendo que todo o processo foi feito aqui dentro e fora de São João del Rei, limpo e abertamente. Então, realmente foi muito estranho. E o retorno, eu devo dizer, que realmente deixou muitas dúvidas, principalmente para os altos advogados e juristas de Belo Horizonte, inclusive os 2 desembargadores que votaram pelo não retorno do prefeito. Não que o prefeito tenha culpa nisso, mas alguém envolvido naquele processo montou um documento que será aprovado futuramente. A história vai dizer isso, que aquele documento realmente era falso. E ele retornou. Esses 2 desembargadores voltaram com esse prefeito, realmente numa atitude muito estranha naquele momento. Então, eu devo dizer que, dito isso, muita coisa pode ter tido acontecido mesmo. E eu, sinceramente, eu não sei se havia interesse do deputado em não trazer aqueles recursos durante a minha gestão. O fato é que os recursos não vieram, e vieram posteriormente. Agora, quanto ao convênio, o convênio ele ficou na prefeitura, na Secretaria da Administração da Prefeitura. Ninguém levou. Não, ficou porque eu tive acesso, eu fui lá, né, eu procurei me inteirar, e eu tenho facilidade de entender dessas coisas. Tive acesso ao convênio, vi o convênio, li o convênio, e no convênio estava falando 8.050 metros de canalização com tubos PVC. Estive aqui com o Carlinhos Braga conversando sobre isso. O Carlinhos também ainda está meio cru sobre o assunto, por isso que eu te perguntei, né? Eu achei muito estranho essa versão que foi dada, e realmente a imprensa, inclusive, que tem afinidades com o deputado, vendeu a ideia de que realmente era 6.000 metros, né, e na verdade era 8.000 metros, e que é tubo PVC, e que passou para cimento, e que tinha que ter termo aditivo, e que não tem termo aditivo. Então, quer dizer, está cheio de irregularidades, e eu temo também que os outros convênios estejam com problemas nesse nível, porque essa coisa de você assinar um convênio, a sua administração sai, entra uma outra administração dentro, porque o Carlinho ficou numa ilha. O Carlinho não tem base partidária, o Carlinho não é uma pessoa instruída, é uma pessoa que tem muita formação, quer dizer, é uma pessoa de bom senso, uma pessoa que talvez tenha boa vontade, boas intenções, mas ele assumiu a prefeitura e nem esperava isso. Ele foi pego de surpresa. Olha, você ganhou a prefeitura, está lá, você entra. E aí desce um monte de verba de convênios que ele desconhecia.
Então, eu não sei se todos os convênios estão com esses mesmos problemas. Essa é a questão que mais me preocupou dentro desse quadro político, apesar de ter outras preocupações, né, que esse movimento de caça daqui e volta daqui, que foram dois tipos, né, foram duas vezes. Ele voltou e saiu. Não é isso? Mas, Fernando, eu espero que com as suas palavras e com esse nosso bate-papo aqui, nós tenhamos esclarecido alguma coisa, pelo menos colocado algumas questões, né, nesse fim de milênio, que para mim já acabou, mas muitos acham que o milênio ainda está acabando agora. E eu agradeço a sua participação aqui com a gente. Vou deixar o microfone para você se despedir dos nossos telespectadores, desejando desde já a você um feliz ano novo, tá? Muito sucesso para você, para a sua família. Sei que você tem uma ficha de contribuição aí grande para o município, que você está aí envolvido com pendências judiciais aí de grupos políticos que têm algum interesse por trás, mas a justiça, Deus é que sabe, né? E Deus vai trazer à tona. Eu espero que você tenha sucesso nos seus desempenhos. Um abraço para você e deixo o microfone para você se despedir dos nossos telespectadores. Exatamente, João. Finalizando, eu gostaria de dizer que realmente foi um mandato muito tumultuado, porque, como você bem disse, ficou uma insegurança muito grande, não só nossa, até para a própria população de São João del Rei, que sofreu com essa alternância de poder. Porque nós tínhamos um projeto, e quando nós fazíamos um projeto de 6 meses, 8 meses, até 1 ano, de repente nós não tínhamos segurança de estar no poder. Então, nós saímos uma vez, voltamos, daí ficou insegurança, ficou comprovado que eu fiquei mais 1 ano, daí a pouco ele retornou, quando nós tínhamos um projeto para esse ano todinho de 2000. Tanto é que, na nossa gestão, nós tivemos a felicidade de fazer com que a gestão plena da saúde de São João del Rei fosse uma realidade. Nós implantamos em São João del Rei, durante ainda a minha gestão, o plano de saúde de família, que começou com o nosso programa, na nossa administração, graças a Deus. É um programa avançado que, com certeza, será sucesso, já foi sucesso em outros países. E aqui no Brasil é uma novidade, mas é uma novidade muito benéfica, para onde o médico vai na casa do paciente detectar preventivamente o seu problema, evitando com isso várias filas no INPS e várias internações, às vezes, que não tinham desnecessárias, né? Então, é um projeto realmente importante que nós temos a felicidade, graças a Deus, de ter iniciado, dado o pontapé inicial. Nós conseguimos o recurso para a reforma do posto de saúde do Matozinho, que é uma realidade hoje. Nós fizemos a reforma da Policlínica aqui perto da Igreja do Carmo, onde era um bagulho aquele prédio estava caindo aos pedaços. Nós reformamos, colocamos mamografia que não tinha em São João del Rei, ultrassonografia, exames laboratoriais, atenção direta à gestante, à mulher e à criança. Enfim, nós fizemos também na área de saúde uma revolução muito boa. Nomeamos naquela oportunidade o Dr. Carlos Abreu, que desempenhou um papel muito bom e está desempenhando. Inclusive, ele continua aí à frente da Secretaria de Saúde. E, por causa de tudo isso, na área de saúde, foi onde grupos interessados em acabar com a minha imagem ou denegrir a minha imagem naquele momento de transição, de mudança de poder, fizeram denúncias várias, pessoas sem escrúpulo que tiveram dentro do Conselho Municipal de Saúde, que tinham a obrigação de, inclusive, auxiliar na gestão, no desenvolvimento da saúde de São João del Rei. Eles tiraram documentos, que eram documentos secretos da Secretaria de Saúde, levaram para suas residências, postaram para a imprensa naquela época, fazendo, inclusive, chantagem comigo na época, com documentos, ameaçando documentos, inclusive pedindo vantagens, elementos esses de São João del Rei, que eu acho um absurdo, que ainda continuaram nesse Conselho Municipal de Saúde. E, em consequência disso, fizeram essas denúncias, não nos deram direito de defesa. Eu jamais colocaria a mão em um tostão, eu não sei preço de remédio, jamais soube. As denúncias também foram supervalorizadas, foram recursos que a Prefeitura tirou na época para pagar médico, enfermeiro, dentista, mas que retornou para a conta da saúde, e ali é tido como desvio de recursos, mas o dinheiro não foi retirado. Enfim, são vários elementos em que hoje nós estamos passando, sofrendo com isso, a nossa família teve um problema sério. Mas, se Deus quiser, a gente tem que dar força a gente, nós vamos continuar com a certeza de que contribuímos de alguma parte, de alguma forma, para a melhoria de São João del Rei. No que tange a saneamento das finanças da Prefeitura, legalização de documentos, na área de saúde, na área de educação, dentro daquilo que nós podíamos fazer, nós fizemos.
E em dezembro, quando fomos afastados, que retornou o prefeito, eu tenho registrado, inclusive na TVI, documentos que eu levei com todas as certidões negativas, mostrando o quê? Mostrando que nós estávamos em dia com todas as obrigações e que não tinha débito tão alto como eles falaram aí. Agora, eu não sei, hoje eu estou tendo notícia de que o DAMAI está às escuras, com a luz cortada, que eu acho um absurdo, aquilo é a desmoralização total daquele órgão do DAMAI, e que a Prefeitura também está numa situação muito difícil. Graças a Deus, quando nós deixamos, nós temos a consciência tranquila de que fizemos o melhor para São João del Rei, e a Justiça, eu tenho certeza que quando vir, irá dizer a verdade, senão a Justiça de Deus fará por nós. Eu quero, nesse momento, desejar a todos os são-joanenses e pessoas ligadas a esta região, a você, João, a toda a sua família, que tem desenvolvido um trabalho muito importante no resgate da história de São João del Rei, trazendo documentos históricos, não só televisivos, como materiais. Os nossos cumprimentos a você, eu cumprimento como cidadão, e devo dizer e desejar a todos um ano novo cheio de alegria, de prosperidade, e que o renascimento de Cristo seja um renascer constante de alegria e saúde para todos os telespectadores e para toda a população de São João e da região. Muito obrigado. Bem, então vocês acabaram de ouvir as palavras do nosso vice-prefeito, atual vice-prefeito, né? Está entregando o mandato, foi prefeito junto com o Carlinhos Braga, e como você viu, nós mostramos aqui um pouco do que foi esses 4 anos que aconteceu nessa última gestão. Foi uma das grandes crises políticas que São João del Rei viveu, de fato que São João del Rei perdeu muito com isso, os dois que assumiram a prefeitura tiveram problemas e desgastes sérios, e isso foi, acredito eu, fruto de uma conjuntura política. Não foi intenção sua, não foi intenção do Carlinhos, nenhum dos dois fazer que isso acontecesse. Mas isso foi fruto de uma crise política que São João del Rei está vivendo. E nós esperamos que a luz caia sobre nós e nós possamos, a partir daí, construir uma sociedade mais harmônica, né, mais fraterna, em que que prevaleça os interesses do município acima dos interesses partidários, acima dos interesses de grupos, e que nós possamos nos unir, nos darmos as mãos e caminharmos juntos para fazer de São João del Rei a grande São João del Rei que ela sempre foi.